Queridos irmãos e irmãs, prezado casal, familiares, parentes, pessoas que nos visitam, hoje por ocasião também das bodas de casamento, com a celebração desta liturgia do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja encerra as festividades do Natal e já vamos entrar para um novo tempo litúrgico. Veja como a liturgia, ela vai nos catequizando. Hoje fala de um sacramento fundamental. O primeiro dos sacramentos, o batismo. Veja, alguém poderia perguntar que necessidade que tinha Jesus de ser batizado. Se ele é Deus, por que ele, sendo Deus, necessitou do batismo? Porque a igreja nos ensina e diz que é pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, esta celebração, ela é muito importante porque é com grande tristeza que a gente vê, não são poucas as crianças que não receberam o batismo. Não é incomum a gente ver por aí crianças que ainda não foram batizadas e que o pai e a mãe não se preocupou de levar seus filhos para receberem um sacramento tão importante. Se Jesus foi batizado, mesmo não precisando, porque o batismo, além de tornar filho de Deus, apaga a mancha do pecado original. Jesus é Deus, Jesus não tem pecado, mas quis ser batizado. Para dar o exemplo, para mostrar o valor e a importância que tem o batismo. Por isso que a igreja, a nossa igreja católica, porque o batismo, quem instituiu o batismo foi Jesus, como todos os sacramentos. Os sacramentos da igreja não é invenção humana. Não foi o padre fulano, nem o papa, nem o santo, nem a santa. Não. Todos os sacramentos, os 7, foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é algo de muito sério. Aí eu pergunto para os pais e mães, que estão aqui, espero que, e aqueles que nos ouvem, o teu filho, a tua filha, foi batizado? Você se preocupa de gerar os filhos para Deus também, não só gerar para o mundo? Porque é pelo batismo, que não é ensinamento do padre Leonor, não. É ensinamento da Igreja Católica, que diz que o pai e a mãe, tão logo os filhos vêm ao mundo, os apresente tão logo vêm ao mundo. Imediatamente apresente-os para o batismo na fé da igreja. Tão logo vem ao mundo. Esse é o ensinamento da Igreja Católica há 2026 anos. E não mudou. Porque Jesus, sendo Deus, foi até João Batista. João Batista pregava um batismo de conversão, batizava as pessoas como para a remissão dos pecados. Jesus vai até João, e João diz aqui que protesta, quase que ele não aceita. Como assim? Estamos invertendo as coisas. Quem deve ser batizado por Deus sou eu, e não Deus ser batizado por mim. Está certo? Na hierarquia, vamos dizer,
João, quando Jesus se apresenta para receber o batismo, diz: opa, para aí, tem alguma... É você quem deve me batizar, não eu te batizar. E Jesus disse: para que se cumpra toda a justiça e aquilo que os profetas, que ele seria ungido e batizado. Jesus. E veja aqui, ó, o testemunho importante. Vamos no texto aqui, que diz aqui, ó: depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Veja aqui, depois de ser batizado. Então o céu se abriu. E Jesus viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e repousou sobre ele. E aqui vem o bonito. E do céu uma voz que dizia, essa voz é a voz de quem? De Deus. Enquanto Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e pousou sobre ele. Ponto. Do céu uma voz, não é a voz do padre Eleanor, nem do Papa, nem do Bispo, é a voz do próprio Deus, que diz, este é meu filho muito amado. Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. O próprio Deus, que dá testemunho de Jesus, que é Deus. Está vendo aqui quão importante é o batismo? É isso que acontece contigo, comigo, com todos aqueles que foram batizados. Validamente batizados. No dia do teu batismo, e espero que todos, sem exceção, a não ser as crianças que estão no ventre da mãe, que ainda não nasceram, todos sejamos batizados. E por que é importante? Porque nós estamos falando de um sacramento que diz respeito à salvação. A igreja ensina. Não é o mundo que ensina, porque o mundo não ensina isso que vocês vão ouvir agora do padre. Aliás, estão um pouco se lixando, até se você não se batizar é melhor ainda. A igreja diz que quem crer e for batizado será, completa aí, quem crer e for batizado será salvo. Você escutou na expressão, na força, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma expressão forte, que não deveria assustar, mas despertar em muitos por aí. São muitos pais e mães relapsos, que também vão prestar conta a Deus, porque o primeiro catequista, o padre sempre fala, quem deve se preocupar pela educação moral e religiosa do filho é o pai e a mãe. Ou eu estou falando alguma besteira? O filho é de vocês? Ou não? Não. Quem por primeiro, claro que depois que a criança crescer e tiver inteligência, que ele usa para tantas coisas, que deve usar para Deus também, Ah, mas meu pai não me batizou, então não seja vítima, não fique de vitiminha. Ah, se teu pai não te batizou, procure a igreja. Vai falar com o padre? Se o pai e a mãe descuidaram, eu falava na capela, você vai no shopping, vai em todos os lugares, o dono do McDonald's vem na tua casa pedir, vem lá. Não, você vai, você sabe até onde está, você procura. Todos nós, quando queremos uma coisa, a gente fuça e procura para as coisas do mundo. E por que para as coisas de Deus você... Desculpinha. Batismo. Por que o padre faz questão de sublinhar? Porque é algo que diz respeito à tua vida eterna. A não ser que você não esteja preocupado com a vida eterna, aí tudo bem.
Mas olha que não é uma péssima escolha, uma infeliz escolha. Quem crer e for batizado será salvo. E a igreja diz também mais, que ninguém pode receber validamente nenhum sacramento se não foi primeiro batizado. Repito, a igreja católica ensina que ninguém pode receber validamente nenhum sacramento se não foi primeiro batizado. Porque o batismo é porta de entrada para poder receber validamente os demais sacramentos. Porque o batismo nos torna filhos de Deus. Você é reconhecido, você fala que é um sacramento que imprime caráter. Uma mancha indelével no coração que nada nem ninguém pode apagar. São 2 sacramentos que imprimem caráter, que marca a pessoa para sempre. Batismo e confirmação e o sacramento da ordem, 3. E uma vez validamente recebido, não pode ser repetido. Se você foi batizado validamente, se aquele batismo que você recebeu foi válido, aquele batismo vai marcar a tua vida para sempre. Não existe o batismo, não vou falar a expressão aqui, porque prefiro ficar quieto, mas só existe um batismo. Não existe 2 batismos, nem 3. Eu vou lá para a Terra Santa e vou me batizar. Se você nunca recebeu o batismo, pode estar preparado, pode até, mas se você já foi batizado, você pode ir na África, na Ásia, no Japão. Se você já foi batizado, você já foi batizado, meu querido e minha querida. Então, que hoje seja uma ocasião aí, para você que é pai, mãe, você que está ouvindo, né? Você que tem filho, você já batizou o seu filho? Você já levou ele à igreja? O batismo torna a pessoa filha de Deus, apaga a mancha do pecado original. Filha de Deus, membro da igreja, apaga a mancha do pecado e herdeiro das promessas do reino do céu. É pouca coisa? É pouca coisa? E na igreja se diz que a pessoa é reconhecida como pessoa, sujeita de direitos e deveres mediante o batismo. Pelo batismo ela é inserida, incorporada na vida da igreja, pelo batismo. Então aqui a catequese batismal tem uma tarefa muito bonita, né? Por isso a nossa arquidiocese agora está fazendo os encontros, seja catequese, batismo, matrimônio, os encontros para tornar consciente o pai, a mãe, padrinho, madrinha, do valor, a importância, a necessidade que tem, não só o batismo, mas principalmente se ele é a porta de entrada, né? Desse sacramento tão importante que o próprio autor do batismo, nosso Senhor Jesus Cristo, quis ser batizado. E você ainda não recebeu o batismo. Você deve ser mais importante do que ele. Se Jesus, sendo Deus e é Deus, quis ser batizado, e você ainda não, eu penso que então você deve ser, não sei. Estão entendendo o que o Padre está falando? Então pensamos ao Senhor que Ele, principalmente aos pais, né? Dever, obrigação do pai e da mãe, não é do padre, nem do bispo, nem do papa. Do pai e da mãe, nem do padrinho, nem da madrinha, do pai e da mãe, batizar os filhos, do pai e da mãe, do pai e da mãe, precisa repetir 1000 vezes, eu repito, do pai e da mãe, até porque os filhos é do pai e da mãe, não é do padrinho, nem da madrinha, nem do tio, nem da tia, nem do avô. Com todo respeito, pode ajudar,
Pode, meu afilhado, meu não foi batizado, pode fazer isso sim, até bom que faça. Mas quem deve se mover e se preocupar e procurar a igreja e levar na catequese é o pai e a mãe. É isso aí, tem. Então a celebração de hoje, ela também serve para a gente refletir um pouco, porque repito e finalizo, não são poucas crianças que não são batizadas. Tem muitas crianças por aí e o pai e a mãe estão nem aí. Atenção, luz amarela indo para vermelha. Louvado seja nosso